E aí galera, sejam bem-vindos ao Mitocôndria. E hoje a aula vai ser finalizando a nossa parte de sistema digestório, alimentação e saúde. A gente já sabe que para uma vida saudável é importante que a gente tenha uma alimentação variada e equilibrada. Os alimentos são divididos então, para a gente pensar nessa variabilidade, em 5 grupos. Nesses grupos de alimentos nós vamos entender um pouquinho mais sobre a pirâmide alimentar, que apesar de não estar tão bem em uso, ainda é muito interessante para a gente balizar o nosso pensamento. Em primeiro lugar, nós temos os alimentos que são considerados energéticos, e são cereais, tubérculos e raízes. Dentre eles nós vamos ter arroz, milho, mandioca, pães, bolos, massas e vários outros. São fontes de energia e devem ser distribuídos ao longo do dia, totalizando em média 6 porções mais ou menos. 6 porções não é 5 toneladas não, viu galera? São só 6 porções. Não exagera não que isso vira gordura se for demais. Nós temos as frutas, legumes, hortaliças, nas quais nós vamos ter maçã, cebola, couve-flor, alface, agrião e vários outros. São fontes de vitamina, principalmente as frutas e legumes, e minerais, principalmente as verduras. Elas devem ser consumidas em média de 3 porções de frutas por dia e 3 de legumes e verduras. Não dá para você escolher só um ou outro não, é 3 de um e 3 de outro, tá? Seguindo então nós temos as sementes. Sementes como feijão, lentilha, soja, castanhas de caju, do Pará, nozes, semente de girassol, de abóbora e várias outras. Elas são fontes de vitaminas, proteínas e gorduras benéficas ao organismo. Elas devem ser consumidas em média ao menos uma porção por dia. Lembrando sempre de não exagerar, como tem gordura demais não faz muito bem, né galera? Temos os laticínios e os derivados de leite, carnes e ovos, são as proteínas. Alimentos de origem animal, que são fontes principalmente de proteínas e minerais como cálcio e ferro. Lembrando que é importante dar preferência às versões mais magras de cada alimento, porque esses gordurosos são ricos em gordura saturada, que não são interessantes pra gente. Em média, 3 porções de laticínio ao dia e uma de carne ou de ovo. Para aqueles que são vegetarianos ou que querem se tornar, ou aqueles que inclusive têm dúvida de que vegetariano come, na hora que a gente fala de proteínas, essas proteínas são que nós vamos encontrar nas sementes e alguns outros vegetais. Então não tem perda nenhuma, galera. Pode ser vegetariano tranquilamente. E por último, doces e gorduras, os açúcares e outros vários carboidratos aí muito simples e gorduras também exageradas. E não só as gorduras como sal também. As gorduras de origem vegetal e animal, açúcares, doces e sal, o consumo delas deve ser moderado, pois em excesso elas vão ser agravantes da obesidade, diabetes e doenças do coração. A gente recomenda, em média, no caso do sal, uma porção de 5 gramas ao dia. Então cuidado vocês que pegam aqueles pacotinhos de sal no self-service e detona 5, 7 pacotinhos numa batatinha frita só. Lembrando que isso daí pode aumentar a pressão e pode gerar outros vários problemas dentro do seu corpo. Lembrando que as gorduras insaturadas, as monoinsaturadas e poliinsaturadas são benéficas e elas atuam na redução do mau colesterol. Mas tudo em excesso faz mal, pessoal. Essas do bom colesterol elas estão em azeites, nas castanhas e no abacate. Então volta lá nas frutas e sementes e não precisa nem chegar aí nessas daí de gordura e doce que já está em excesso. O que é uma porção, galera? A porção é uma quantidade média que o alimento é consumido. Pode ser medida em fatia, copos, xícara, colheres, grama. Por exemplo, a maçã é consumida geralmente a unidade, sendo assim uma unidade equivalente a uma porção. Se o seu nutricionista virar e falar para você assim, você tem que comer uma porção de maçã ao dia, geralmente é uma unidade. Mas como as frutas variam de tamanho, essa porção pode ser variável. Assim, a quantidade por porção vai variar de um alimento para o outro. Não adianta pegar uma porção de picanha e falar que você vai comer a mesma porção de chocolate, né? Como eu tinha falado antes com vocês, a pirâmide alimentar é algo muito interessante da gente utilizar como base assim. A melhor forma de você saber uma alimentação saudável é ir numa nutricionista. A nutricionista ou o nutricionista são os profissionais que estudaram aí 4, 5, 6, estão estudando até hoje para que você tenha uma alimentação saudável. Lembrando que uma dieta balanceada, ela não precisa sempre ser uma dieta restritiva, na qual você vai passar fome. Às vezes, dependendo do seu caso, pode até ser, mas não necessariamente. Então, a melhor coisa, visita o nutricionista, marca a consulta com ele e segue as orientações. Hoje, a pirâmide alimentar, ela está com ela na base exercícios e água, que a gente tem que se hidratar muito bem, fazer exercício para o corpo ficar ok, e algumas coisas elas estão deslocadas aí em relação às antigas, né? Como as gorduras boas que vieram para a base, como fonte de energia também, em pouca quantidade, mas elas também podem estar presentes ali naquilo que pode comer. Lembrando que algumas carnes e outras gorduras derivadas de animal, elas estão lá em cima agora no topo da pirâmide alimentar, sendo como de consumo muito moderado, de acordo com
o que ela pode trazer de ruim para a nossa saúde se comidas em excesso. Não basta a gente saber como se alimentar, mas saber também os males que o excesso de alimentação ou a falta dela podem causar. E também tem os distúrbios alimentares, os distúrbios de imagem que podem levar a um comprometimento na parte alimentar. Nós temos a desnutrição. A desnutrição é o estado provocado pela baixa ingestão ou ausência de ingestão de alimentos. Quando a ingestão é insuficiente, não vai fornecer energia e nutrientes para manter as atividades básicas do corpo. Essa insuficiência pode também se relacionar com a deficiência alimentar de nutrientes, então desnutrição ela não necessariamente é só em relação à energia, mas ela pode ser em relação a algumas vitaminas, alguns minerais, mesmo que você tenha a recomendação calórica atingida. No caso, nós temos pessoas que são obesas que são desnutridas. Nós temos também alguns distúrbios de doenças como má digestão, verminoses e câncer que são responsáveis pela diminuição da absorção de nutrientes. Elas vão piorar a absorção pelo nosso corpo, então chega nessa desnutrição. Nós temos também a desnutrição que é a que vocês estão vendo aí, que é a desnutrição causada por um conjunto de fatores sociais, políticos e econômicos também, que entre eles estão a pobreza, a distribuição desigual e precária de alimentos, a má distribuição de renda e algumas guerras. No outro lado da balança nós temos a obesidade. A obesidade hoje é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença epidêmica no mundo e pode ter como causas ou agravantes hereditariedade, disfunção hormonal, desequilíbrio na alimentação, ingerindo mais energia do que consegue gastar. Então você está fazendo uma matemática bem esquisita, você consome muito e gasta pouco, então o excesso sempre é acumulado. Entre os brasileiros, o Ministério da Saúde mostra que o consumo de alimentos gordurosos, açucarados, refrigerantes, sucos artificiais, bem como o excesso de sal, tem aumentado. E por outro lado, teve uma diminuição do consumo de legumes, frutas, vegetais, que são muito mais nutritivos e muito mais saudáveis. Também tiveram mudanças no estilo de vida, onde a população se tornou muito mais sedentária, o que favorece também a obesidade. Lembra, galera, que ser obeso, ser gordinho ou não, muitas vezes é uma matemática básica. É quanto você gasta e quanto você ingere. Só fazer o cálculo, vocês entendem aí aonde eu quero chegar. E o aumento de peso pode trazer problemas como diabetes, problemas cardíacos em geral, AVC e problemas articulares e ósseos. Justamente pelo sobrepeso, nosso corpo não está acostumado, ele não foi feito para suportar o dobro, o triplo do nosso peso. E qual que é o peso ideal, professor? Depende da sua constituição, do seu biotipo. Esses padrões de beleza que são colocados hoje em dia de pessoas extremamente magras ou extremamente ultra, hiper, mega sarados, não são padrões reais muitas vezes para a maior parte das pessoas. Nós temos que manter um corpo onde o percentual de gordura não seja além do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelos médicos e pelos nutricionistas. Então, não é uma questão de ter o corpo mais largo ou não, é questão de saúde. Então é isso aí, galera. Se gostou, dá um like. Se achou legal, compartilhe com a galera essa ideia. Não esqueça de inscrever para receber todas as atualizações o mais rápido possível. Um abraço e até mais.